Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney, eu sou professor do curso técnico de Logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Estou aqui para trazer para vocês o conteúdo da nossa disciplina, que é Introdução à Logística e Administração da Produção. Nessa unidade, vamos estudar os principais elementos da logística. Destacaremos os diversos fatores que devem ser analisados nos principais conceitos relacionados à evolução da logística moderna, que promove uma série de mudanças significativas e vem fazendo toda a diferença nos processos logísticos corporativos dos dias atuais. A logística é uma área vital para a gestão empresarial, responsável por garantir todos os recursos, equipamentos e informações necessárias para o sucesso de uma empresa estejam bem disponíveis em tempo hábil. O termo logística vem do francês loger, que significa alojar, e também do termo logistique, que trata do planejamento, execução e de uma variedade de atividades, desde o desenvolvimento de projetos até a distribuição de produtos e serviços, incluindo a obtenção, armazenamento, transporte, reparação, manutenção e evacuação de materiais, garantindo que todos os processos operacionais e administrativos estejam funcionando de maneira eficiente e eficaz. Muito bem, agora vamos entender o que é que significa esses conceitos de eficiência e eficácia, que são fundamentais para a nossa disciplina. A eficiência ela está diretamente relacionada à ausência de desperdício, o uso econômico de recursos e a menor quantidade de recursos possível para produzir qualquer resultado. Já a eficácia está diretamente relacionada com a capacidade de realizar resultados, é o grau de realização de objetivos e a capacidade de resolver problemas. Então são dois conceitos diferentes que muitas vezes se confundem e é necessário que nós entendamos o que significa uma coisa e o que significa outra. Nesse quadro, você observa, nós temos aqui uma figura, que do lado esquerdo são as entradas, do lado direito são as saídas. E a relação entre entradas e saídas, ou melhor, a relação direta entre essas entradas e essas saídas, nós chamamos de eficiência, que também é conceituada como produtividade. Vocês podem ver, do jeito que está aqui no quadro, eficiência é a relação entre saídas e entradas. Já a eficácia é um processo similar, só que a relação, ao invés de ser entre saídas e entradas, é entre saídas e objetivos. Então, se uma organização ela estabelece um objetivo para ser atingido e ela chega perto desse objetivo, ela foi eficaz. Se uma organização ela gasta a menor quantidade de recursos para poder atingir o desenvolvimento ou então a produção de um determinado produto, ela foi eficiente. Então, são conceitos diferentes, apesar de um conceito ser parecido com o outro, eles são diferentes, e ser eficiente necessariamente não garante que você vai ser eficaz. Você pode economizar recursos, mas também isso não garante que você vai atingir os resultados que foram definidos lá no seu planejamento. Bom, nas sociedades primitivas, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do comércio, tá? Nas sociedades primitivas, a organização econômica tinha como objetivo principal garantir a sobrevivência das comunidades. Então, utilizando recursos disponíveis no ambiente local, a economia se limitava a produzir uma gama limitada de produtos nas quantidades necessárias para garantir a sobrevivência daquela comunidade. Nessas comunidades geralmente isoladas, a lista de produtos de consumo era definida pelas possibilidades da região em que elas estavam localizadas, combinadas com as habilidades técnicas e as heranças culturais de seus membros. A economia primitiva tinha como foco a produção para o consumo próprio e não para o comércio ou para a exportação. Era baseada em relações sociais e econômicas simples e de cooperação mútua.
Muito bem, ainda falando sobre a evolução do comércio. Com o desenvolvimento das cidades organizadas em torno de centros comerciais e com a implementação de meios de transportes urbanos, nasceram condições favoráveis para a maior concentração de negócios, lojas especializadas, como as de roupas, calçados, móveis, utensílios domésticos, entre outras, e se tornaram candidatas naturais para se estabelecerem nas áreas centrais. Com isso, a área comercial tornou-se um ponto de encontro para compradores e vendedores, gerando maior fluxo de pessoas e negócios. Essa concentração de atividades comerciais nessas áreas centrais das cidades foi um fator crucial para o desenvolvimento do comércio e da logística, pois permitiu maior facilidade na circulação de bens e mercadorias, além de possibilitar a adoção de práticas comerciais mais especializadas e eficientes. Bom, daí passamos para a classificação do varejo, né? Como é que o varejo funciona hoje? O varejo ele é e funciona como se fosse o último ponto da cadeia de abastecimento, onde normalmente os consumidores têm acesso aos produtos. Nós temos hoje o varejo com loja e o varejo sem loja. No varejo com loja, nós podemos citar que são supermercados, lojas de departamentos, lojas especializadas e lojas de conveniência. Estabelecimentos comerciais que dispõem de uma estrutura física específica para expor produtos, receber clientes e realizar vendas. Já o varejo sem loja foi uma evolução da tecnologia. É um sistema de vendas porta a porta, via mala direta, catálogo, telemarketing e internet, que opera de diversas formas, estabelecendo contato com o consumidor de diversas maneiras diferentes, mas sem dispor dessa estrutura física ou de salas para expor produtos ou mercadorias e atender clientes. Muito bem. Bom, a logística moderna ela é caracterizada pela oferta de produtos que hoje apresentam uma dinâmica sem precedente na história da humanidade. Os produtos estão evoluindo rapidamente e incorporando novas tecnologias e funcionalidades. Um mesmo tipo de produto pode ter diversas variações em termos de sabor, tamanho, qualidade e preço. Esse dinamismo cria uma forte necessidade de informação por parte do consumidor e o marketing tenta sanar parte dessas questões por meio de campanhas publicitárias, pesquisas mercadológicas e contato direto com o consumidor. Agora pense, vamos pensar um pouco. Quantos tipos diferentes de produtos existem no mundo? Não dá nem para a gente enumerar. Hoje temos uma variedade, uma gama de produtos que não dá nem para a gente imaginar e todos eles precisam de logística para chegar até você, né, ou até o varejo, que é onde você tem acesso a ele. Bom, é através da logística que é possível garantir a compra desses produtos pelo consumidor no momento em que ele deseja. Empresas de entrega rápida e confiável crescem vertiginosamente, possibilitando o cumprimento de prazos e promessas aos seus clientes, o que gera uma relação de confiança e parceria entre o consumidor e o varejista. A satisfação do cliente não depende apenas do produto em si, mas também da qualidade da logística envolvida desde a fase de compra até a fase de pós-venda. Tá? Precisamos entender isso. E aqui uma definição simples de logística. Logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa, controla o fluxo de armazenamento eficiente, de recursos, eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências, desejos e necessidades dos seus clientes. Muito bem. Vamos falar um pouco da evolução da logística moderna. Ao longo das últimas décadas, a logística passou a ser utilizada e passou também por diversas transformações para atender às necessidades de redução de custos e satisfação do cliente. Essas transformações foram divididas em 4 fases para melhor compreensão desse processo evolutivo. A quarta e última fase corresponde ao que chamamos hoje de gerenciamento da cadeia de suprimentos, do inglês SCM,
que é Supply Chain Management. Vamos lá, vamos passar pelas 4 fases. Na primeira fase, nós temos uma operação segmentada, que ela iniciou-se um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e terminou agora na década de 60 do século passado. Na segunda fase, passamos por uma integração rígida, onde não tínhamos tanta tecnologia ainda, e isso funcionou até os anos 80. Na terceira fase, passamos para uma integração flexível, já com o uso de tecnologia, que durou até os anos 2000. E a quarta fase, depois dos anos 2000, nós temos essa integração estratégica que definiu como funciona uma cadeia de abastecimento. Bom, na primeira fase, como uma operação segmentada, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria buscou atender demanda dos mercados consumidores que surgiram com a capacidade ociosa e novos processos de produção em série. O marketing era centrado na família padrão da época e os produtos eram padronizados. Ainda, falando da primeira fase, com essa operação segmentada, naquela época não havia sistemas de comunicação e informática sofisticados disponíveis como os que nós temos hoje, e o termo logística se resumia a transporte, armazenamento e movimentação de produtos. E aí passamos para a segunda fase, com uma integração rígida. Lá depois da década de 60, o comportamento do consumidor começou a mudar e gradualmente impulsionado pela ação dos profissionais de marketing, que estimulavam novas aspirações por produtos diferenciados. Com o tempo, a oferta de produtos foi crescendo e se diversificando, incluindo novidades como televisão, aparelhos de som, forno de micro-ondas, entre outros. No setor de supermercados, surgiram novos alimentos, tais como cereais, salgadinhos, bebidas, que passaram a fazer parte desses novos hábitos alimentares desses consumidores. Bom, e aí vamos para a terceira fase da evolução da logística, que a gente chama de integração flexível. Nessa terceira fase da logística, ela foi caracterizada pela integração dinâmica e flexível entre os componentes da cadeia de suprimentos, em 2 níveis, dentro da empresa e nas inter-relações da empresa com seus fornecedores e clientes. Começou no fim da década de 80 e ainda está sendo implementada em muitas empresas na atualidade. O fundamental é que a troca de informações entre esses 2 elementos da cadeia de suprimentos passou a se dar via eletrônica através de uma ferramenta que a gente chama de EDI, que é o intercâmbio eletrônico de dados, do inglês Electronic Data Interchange. Ainda na terceira fase, antes as informações sobre as operações eram levantadas manualmente, depois digitalizadas e passadas ao computador. Com o desenvolvimento da tecnologia, isso ficou um pouco mais fácil, possibilitando maior agilidade nas operações entre os membros da cadeia. Ainda na terceira fase de integração flexível, nessa fase surgiram elementos importantes que contribuíram para a flexibilização das relações entre clientes e fornecedores, assim como as operações dentro das indústrias. Bom, vamos passar para falar algumas delas, as mais importantes. Introdução do código de barras, que foi um importante mecanismo no controle de estoques, flexibilização da programação da produção, permitindo ajustes frequentes e maior preocupação com a satisfação plena do cliente. E ainda a busca do estoque zero, que foi uma perseguição contínua, na redução dos níveis de estoque, obtendo melhorias permanentes e atuando de forma sistemática para aumentar a eficiência na gestão de estoques. Na quarta fase, que foi a última fase desse desenvolvimento, pelo menos até agora, nós temos uma integração estratégica, né? E aí temos o conceito do gerenciamento da cadeia de abastecimento, que passa do conceito da logística em si. Nos primeiros estágios da evolução da logística, a integração entre os elementos da cadeia de suprimentos ocorria principalmente em termos físicos e operacionais, envolvendo troca de informações, fluxos de produtos e fluxos financeiros, além de acordos de preços e responsabilidades. Contudo, nessa quarta fase da logística, ocorreu um avanço significativo em que as empresas passaram a considerar a logística de maneira estratégica, como o objetivo
de obter vantagem competitiva e estimular novos negócios. Os diversos elementos dessa cadeia de suprimentos passaram a trabalhar em colaboração mais próxima, compartilhando informações anteriormente consideradas confidenciais e estabelecendo parcerias entre esses mesmos membros. A logística passou a ser utilizada como diferencial competitivo estratégico para conquistar maior participação de mercado. ênfase absoluta na satisfação do consumidor final. O consumidor final evoluiu muito e as empresas precisaram acompanhar essa evolução. Formação de parcerias entre fornecedores e clientes ao longo de toda a cadeia de suprimentos e abertura completa entre parceiros, possibilitando acesso mútuo a informações operacionais, estratégicas e até mesmo de tecnologias. Bom, os esforços sistemáticos e contínuos para agregar o máximo valor para o consumidor final e eliminar desperdícios, reduzindo custos e aumentando a eficiência, também são características dessa evolução da logística moderna, e uma nova abordagem para o tratamento de questões logísticas, que passou a girar em torno do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso implica em reduzir estoques, aumentando a eficiência na gestão, melhorar a qualidade do serviço logístico, enquanto a competição entre as empresas e um ambiente globalizado exige também custos reduzidos e prazos curtos nos ciclos de pedido. Vamos lá. Podemos citar como principais elementos de um sistema logístico os fornecedores, os produtores, os revendedores e os consumidores. Vamos entender melhor como é que isso funciona. O gerenciamento da cadeia de abastecimentos atua com uma filosofia de gestão que busca a contínua sincronização e convergência das várias competências estratégicas e operacionais desses agentes externos e internos à cadeia. Diversos autores sugerem que os limites da cadeia de abastecimento abrangem não tão somente a logística, como também várias outras funções dentro da empresa, ou dentro da própria cadeia, com o objetivo de gerar valor e plena satisfação de consumidores finais. E aqui eu trouxe uma representação da cadeia de abastecimento para que vocês possam olhar o que é que significa essa integração toda que aconteceu agora por conta da tecnologia, desde as fontes primárias de fornecimento de matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. Então, percebam que nós temos aqui uma cadeia de abastecimento formada por várias empresas. Essas empresas elas trocam informações de forma eletrônica, aumentando a eficiência, diminuindo o ciclo de pedido e diminuindo os custos. E aí nós temos na primeira fase da cadeia de abastecimento a logística de suprimentos, onde a principal atividade é a administração de materiais. Nós temos a logística de produção, que a principal atividade é a movimentação de materiais dentro da fábrica. E temos também o último estágio da cadeia de abastecimento, que é a logística de distribuição, que tem como principal atividade a distribuição física. Há quem fale, alguns autores também falam, uma quarta fase, que é a troca de informações, que funciona nos dois sentidos. Tanto funciona no sentido das fontes primárias para o consumidor, como funciona no sentido do consumidor para as fontes primárias. Na visão do planejamento logístico, uma cadeia de suprimentos ela pode ser dividida em 4 grandes subsistemas denominados. Logística de suprimentos, eu acabei de falar dele, que se refere ao planejamento e controle de estoques, compras, transporte e armazenagem de materiais e componentes destinados à fabricação de produtos finais, né, com matérias-primas. Logística de produção, que é o planejamento, programação e controle da produção em produtos em processo de produção e embalagem. A logística de distribuição, que eu mostrei para vocês aqui também, que é o planejamento dos recursos para a distribuição, armazenagem, transporte e movimentação de produtos acabados dentro do canal de distribuição. E, finalmente, o gerenciamento de informações, registros e compartilhamento de informações geradas dentro dos processos, sistemas de comunicação e tecnologias aplicadas. Bem, pessoal, por enquanto é só. Ficamos por aqui e até mais.